Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações, alunos e alunas do curso de Pedagogia do campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de didática, nossa primeira web aula. Eu estou no estúdio de gravação do nosso campus, ao fundo na parede, uma parede branca, com a logo da EAD, que tem os dizeres EAD Mudando Realidades, na cor verde. E agora eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo liso, olhos castanhos, estou com uma blusa verde e o meu sinal na comunidade surda é este. Nós temos no canto inferior da tela, você tem a tradução em Libras, né, o nosso tradutor e intérprete de Libras, que vai estar nos acompanhando durante essa nossa aula. Vamos saber um pouco sobre a didática, a pedagogia e a educação. E as suas implicações e as suas interrelações e quais são as implicações para a formação docente. Isso é muito importante para você que vai estudar nessa primeira unidade, conhecer todo esse processo que se interrelacionam, que se comunicam entre si. Vamos conhecer a nossa aula? Na nossa web aula, Educação e Didática, Concepções e Implicações para a Formação Docente. Nessa unidade nós vamos compreender a didática como um dos ramos de estudos da pedagogia, identificar a didática como uma disciplina que estuda os objetivos e conteúdos e os meios e condições do processo de ensino. Então, dentro desses objetivos de ensino, nós vamos compreender a didática e toda a sua dinamicidade e como ela dialoga com as outras áreas do conhecimento e as outras áreas da ciência. Sabemos que o professor, e aí eu coloquei aqui a imagem da Mafalda, né, pensando e dizendo, a aventura de ser docente é uma aventura, mas sabemos que nós temos algumas funções principais para a docência, que é dirigir situações de aprendizagem, organizar o processo de ensino-aprendizagem, orientar os alunos em seu percurso formativo e estimular sempre o aluno, estimular ele para que as suas aprendizagens sejam progressivas, que as suas aprendizagens sejam contínuas. E a nossa organização didática, nossa organização do processo de ensinar e aprender, ela deve estar muito bem sistematizada para que o aluno consiga cada vez mais progredir em seus conhecimentos. E aqui são os 3 ramos, né, dos conceitos primordiais que a gente vai trabalhar hoje, a educação, a pedagogia e a didática. O conceito da educação nos mostra que a educação ela é tida como um fenômeno social que abrange os processos formativos dos homens de acordo com um determinado paradigma. E aqui a gente traz 2 conceitos de Paulo Freire e do Libânio, José Carlos Libânio. Ele nos mostra que Freire nos diz que dentro dessas práticas contextualizadas historicamente, que transformam-se de acordo com as dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas. A gente sabe que o processo educativo, ele sofre alterações mediante um contexto a qual essa escola, essa sociedade está inserida. E a sociedade nunca foi estática, né? Ela está em constante movimento, em seus aspectos culturais, políticos, econômicos, sociais e, porventura, educacional. E aí, Paulo Freire, em 1975, ele nos diz assim, em seu livro, a educação ela deve ser vista como um ato político que tem caráter permanente, que existem graus diferentes, mas que não são absolutos, pois o homem, por ser inacabado, não sabe de maneira absoluta. Nesse contexto, Paulo Freire diz o quê? Não que é um ato político
de politiqueiro, mas que é um ato político em si, no sentido da hermenêutica, no sentido da argumentação, no sentido do diálogo, no sentido da construção contínua. E isso é a política lá concebida na política da polis, da Grécia Antiga, né? Não é essa política de hoje, e sim como um ato político do ser e estar em uma sociedade. Então, esse ato político, a educação, ela assume, ela é reconhecer que o homem, no seu processo dialógico, né, constante e contínuo, ele está, né, constantemente se aprimorando, aprendendo, conhecendo mais, e aí ele não está no mundo, né? Mais à frente, Paulo Freire diz que ele não está no mundo, ele está com o mundo. E aí ele precisa intervir também nesse mundo, por ele estar com o mundo. Isso é a concepção de educação dentro das premissas de Paulo Freire. José Carlos Libânio já nos diz o seguinte, que a educação ela é um conjunto das ações, processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano dos indivíduos e de grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e classes. Professora, tudo isso, essa afirmação de José Carlos Libânio nos traz o entendimento de que a educação em si, ela é transformadora de uma realidade. Por quê? Porque o homem, ele não está sozinho nesse mundo. Ele está num grupo e num contexto social. E a partir desse contexto social, desse reconhecimento do inacabamento dele, que não há uma verdade absoluta, que nós estamos em constante processo de transformação e de construção, a gente vai sim, a partir dos nossos contextos, das nossas relações, a gente vai conseguir intervir no mundo. Intervir, aprender, e a educação é um componente importante, porque ela contribui para esse agrupamento, para esse entendimento de que em grupo, juntos, discutindo, no diálogo. E nesse processo dinâmico a gente consegue sim aprender mais e trazer transformações dentro de uma sociedade. E assim que a sociedade, ao longo dos tempos, foi se transformando no reconhecimento de que os grupos, né, e aí desde dos homens da caverna, que a gente consegue entender que ele foi percebendo as dinâmicas do que é estar em grupo. Dentro dessa concepção, tanto de Libânio como Paulo Freire, a gente entende o quê? Que as premissas fundantes para a educação, sobretudo, né, a libertar o aluno, né, e não é libertar porque ele está preso. E aí vamos entender bem aqui, não é porque ele está preso, mas a liberdade, o libertar das suas amarras, das suas premissas iniciais, porque se a educação, ela contribui para o processo de desenvolvimento, o que eu tinha como verdade absoluta, ela vai sofrer alteração. Não há possibilidade de você continuar estático. E aí, o libertar é nesse sentido, de você transpor uma condição atual para uma outra condição, um outro entendimento, uma outra reflexão. E aí, nesse sentido que ele fala em libertar. Emancipar é sinônimo, né, bem semântico. Fazer a busca de respostas, descortinar a realidade, que muitas vezes é dada como verdade, e o processo da educação, ele busca fazer esse descortinamento, é o quê? É abrir e mostrar realmente qual é essa realidade. Construir conhecimentos, ou seja, é onde se cria a própria possibilidade como um ser inacabado. E aí, você se reconhecendo como ser inacabado, você vai, por meio das suas relações, tanto consigo mesmo, por meio das suas reflexões e na relação com os grupos sociais, a qual você vai estar inserido. Então, você tem dois momentos de você construir uma reflexão consigo mesmo, você apreende, e aí vocês vão estudar muito em teorias do desenvolvimento da aprendizagem nesse semestre, que o ser, ele constrói a sua concepção inicial e dentro de um grupo a qual ele participa, ele também adquire uma outra concepção. Vygotsky nos diz isso, que existe o nascimento do homem, quando a gente nasce, quando a gente é parido, e
mas o nascimento da consciência se dá a partir do momento que a gente toma consciência por meio dos nossos grupos sociais, a qual a gente está inserido. E aí é um segundo nascimento, a gente diz. Na verdade, ele diz que é só a partir do momento que a gente passa a existir quando a gente tem consciência. Né? E aí vocês vão se aprofundar muito com a leitura em Vygotsky, na disciplina de teorias da aprendizagem e do desenvolvimento. E nas teorias educacionais também vocês estarão trabalhando bastante as concepções de Vygotsky para esse entendimento do que é esse homem se reconhecer inacabado e transformar e ter a sua consciência enquanto indivíduo social e coletivo. Agora, vamos saber um pouquinho do conceito da pedagogia. A pedagogia, ela é uma ciência, gente. Ela é uma ciência de estudo, né? Ela é um campo de conhecimento, né? Que o seu objeto principal de estudo é o quê? A educação. Ou seja, o principal objetivo da pedagogia é investigar a natureza das finalidades educativas de uma sociedade e os meios mais apropriados para a sua realidade, tendo em vista o quê? A formação de indivíduos e a sua preparação para atuar em um contexto social. Essa é a definição da pedagogia. Ou seja, a pedagogia ela tem a sua proposta investigar os processos de aprendizagem. Sejam eles numa comunidade, numa aldeia, numa sociedade tradicional, seja ele numa comunidade, independente da realidade, mas ela vai investigar aquela situação de ensino-aprendizagem no contexto social. Qual o contexto que ela exige? Então, a pedagogia, e aí por isso que a gente tem tantas teorias pedagógicas, que são estudos voltados dentro de cada realidade, de cada situação, de cada contexto a qual aquele grupo está inserido. E a pedagogia atua justamente nessa perspectiva. O conceito de didática. Agora vamos entender um pouquinho sobre o conceito da didática. A didática, gente, ela é um ramo da pedagogia. Ou seja, ela é um pedacinho dessa grande ciência, que é a pedagogia. Porque ela estuda os processos de ensino especificamente, tendo em vista, tendo como ponto principal, a aprendizagem dos educadores. Ou seja, é como os educadores vão aprender a ensinar. O termo deriva do grego didatike, que teve seu início, sua primeira vez que foi utilizado por Handke em 1629. Mas somente em 1657 foi que João Amós Comênios, essa figura ilustre aqui, que está no nosso canto inferior da tela, e que ele colocou a premissa em seu livro Didática Magna. Esse é o grande livro dele, o grande tratado. Esse tratado da Didática Magna ele foi ser alterado somente no final do século XIX, quando a gente teve outras e outras teorias. A gente vai estudar isso na unidade 2, o histórico da didática. Então, a Didática Magna ela vem ser substituída em suas grandes premissas, em suas grandes verdades sobre ensinar, quando surgem as outras teorias, as contestações dessa verdade absoluta, que perdurou aí, vejam bem, 1657, e ela vai ser alterada, vai ser contestada, ser buscado novas teorias, novas propostas de aprendizagem, de ensinar e aprender, somente no final do século XIX. Então, assim, foi um longo período que ela foi a cartilha, da didática, de como ensinar. Então, a gente tem que conhecer um pouco o que é essa didática. E a frase máxima dele era a arte de ensinar, ensinar tudo a todos. E aí contribui como o tema, da didática como sendo, quando fala assim, para você, o que é didática? Didática é quando o professor sabe ensinar. Isso é didática? Didática é quando ele faz bom uso dos recursos de ensino, quando ele consegue fazer. Mas Comênios, João Amós Comênios, ele classificou em seu livro como a didática é a arte de ensinar. E nessa arte de ensinar, muitas coisas, também, claro que ele é a raiz, um grande contributo do final da Idade Média para o início da Moderna. Então, durante toda a Idade Moderna, foi dentro dessa perspectiva da didática que o ensino perdurou, durou bastante tempo aí esse período.
E a didática, ela não é só isso, a arte de ensinar, ela é muito mais que isso. Ela ultrapassa esse conceito somente da arte de ensinar, né? Porque ela tem contextos muito diversos que é preciso se levar em conta, que são eles a dimensão humana, a dimensão técnica e a dimensão político-social de todo esse processo. Então, sabemos que no fazer docente, o que tem que se levar em conta sempre é que a teoria jamais poderá estar indissociável. Olha só, jamais deverá estar indissociável, mas ela vai caminhar paralelo e convergente. Elas não se separam, elas vão estar sempre perto e em momentos, né, lado a lado, e em momentos elas vão se converger, elas vão se misturar de tal forma que você não vai saber o que é teoria e o que é prática. E isso tudo é o que vai dar a orientação, o norteamento do ensino-aprendizagem no contexto pedagógico. Sabemos que a didática, em si, ela vai proporcionar para você, aluno e aluno, toda essa percepção. Em nosso contexto da didática e a formação docente, a gente vai entender que num processo de formação do professor, a gente tem dois campos específicos a serem contemplados, que um é a formação teórico-científica e a formação pedagógica. Nessa formação teórico-científica, diz respeito o quê? A formação acadêmica do professor. Todas as disciplinas que convergem no campo da pedagogia para dar essa formação acadêmica macro, de entender todos os ramos das ciências e que ela contribui para essa formação do professor, para essa formação docente, ela vai ser um suporte para a formação pedagógica, porque é dentro da formação técnico-prático que se concretiza a formação pedagógica, ou seja, é a preparação profissional. Então, nesse processo formativo de vocês, né, de vocês alunos do curso de pedagogia, vocês terão essas duas grandes áreas. Vocês podem, inclusive, já olharam o PPC do curso, o que você observa? Que há disciplinas macros, grandes, que diz respeito às grandes ciências, e há disciplinas pontuais e específicas que dizem respeito à atuação pedagógica, como, por exemplo, metodologias, né, disciplinas que trazem o olhar específico para a sua atuação e a sua prática docente. Então, sem dúvida, a didática ela vem contribuir não só no aspecto prático, como também no aspecto teórico, no sentido de você conhecer toda a dinâmica do processo de ensinar e aprender. Aí deixo a frase aqui do Piaget para vocês, né? Para vocês pensarem um pouco, a gente refletir e usar ela por bastante tempo, que a principal meta da educação é criar homens e mulheres, né? Que sejam capazes de fazer coisas novas, que não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram, mas que sejam criadores, inventores, descobridores. E a segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a eles se propõe. Então, a educação, a didática, a pedagogia estuda todo esse processo, né, de ensino, aprendizagem, com um único objetivo: formar seres humanos mais críticos, mais reflexivos, mais atuantes, mais proativos e que estejam realmente, que sejam pessoas transformadoras de uma realidade. Assim, a gente conclui a nossa primeira web aula. Encontro vocês nos nossos encontros, orientações e até mais. Educação à distância, mudando realidades.